Paz do Senhor, irmãos, irmãs, que a graça de Deus esteja no coração de cada um de vocês. Amém? Vamos aqui para mais uma mensagem. Hoje nós estaremos lendo a carta de Tiago, capítulo 1, do 19 ao 27. Tiago 1, do 19 ao 27. Enquanto você procura aí para me acompanhar, eu só quero te lembrar, caso você não tenha se inscrito no canal da igreja ainda, se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas. E no final da mensagem, curta esse vídeo, compartilhe, deixe o seu comentário, que isso também ajuda que o vídeo suba e alcance mais pessoas essa mensagem também. Amém? Vamos então para o texto de hoje. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornando-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Olha só que interessante o que o apóstolo Tiago está nos ensinando aqui. Ele traz um recado, uma advertência sobre algo que acontecia em sua época e continua acontecendo até hoje. Nós muitas vezes temos o costume só de ouvir e não praticar, ouvir e não agir, fingir que a gente não ouviu, ou simplesmente ignorar aquilo que a gente ouviu, escolhe alguma coisa ou outra, mas no geral entra no ouvido e sai pelo outro. E Tiago fala assim, olha, o que importa não é o que vocês dizem ouvir, o que vocês dizem vivenciar. O que realmente importa, o que faz a diferença, é praticar aquilo que se ouve, é praticar o Evangelho. Isso é algo verdadeiro, é isso que realmente importa. Porque quem só escuta, só ouve, ele está se enganando, acreditando que ele está fazendo alguma coisa de verdade, quando não está. Ele está falando assim, olha, muitos de vocês se dedicam nas leituras, em estar presente nos cultos, nas comunidades, acompanhando os discípulos, acompanhando os pastores, vocês fazem parte dos movimentos, mas no praticar está vazio. Não diz respeito àquilo que vocês dizem ouvir. É preciso deixar de ser ouvintes negligentes e começar a ser pessoas que praticam, operantes, aqueles que agem, que atuam verdadeiramente. Ou seja, Tiago está dando uma advertência aqui de que é inútil a gente ser só ouvintes da palavra, se a gente não colocar isso em prática. E o que é pôr isso em prática? Ele já começa falando, olha, a gente tem que ouvir as coisas, falar mais depois, se irritar depois, abrir mão da maldade, porque a maldade está ao nosso redor o tempo todo. E muitas vezes a gente escuta que a gente tem que ser manso, que a gente tem que ser humilde, que a gente tem que ser compassivo, que a gente tem que ser pessoas tranquilas, que a gente tem que ser pessoas boas, que a gente tem que praticar a hospitalidade, que a gente tem que praticar o bem com os nossos inimigos. Enfim, a gente escuta de tudo isso. Mas na hora de agir, de efetivar aquilo que a gente ouviu, a gente ignora. A gente acredita que
O estar dizendo que a gente é algo já é suficiente. E não funciona assim. Principalmente no cristianismo, principalmente no Evangelho de Cristo. O Evangelho não está preocupado com palavras lançadas ao vento, com placas de igreja, com versículos soltos, não. O Evangelho é determinado pela prática, pela ação. Não adianta eu falar uma coisa, ter um discurso bonito, ter um discurso emocionante, fazer as pessoas chorarem, fazer as pessoas gritarem, glorificarem a Deus, etc. Se quando na minha vida, no meu agir, no meu praticar, eu não espelho aquilo que Cristo é em mim, ou seja, eu não reflito a Jesus. Ou seja, o que Tiago está falando aqui, essa fé é vã, é vazia, é inútil, não adianta nada. E aí ele complementa algo bem interessante, falando assim, olha, se vocês acham que esse ouvir, esse dizer-se religioso, né, uma pessoa focada naquilo que ela diz acreditar, e simplesmente ouvir e não agir, essa religião não serve de nada, não serve para nada. E ele termina esse capítulo dizendo assim, olha, a religião que Deus considera verdadeira, pura, imaculada, é que nós cuidemos dos órfãos e das viúvas, o que nesse contexto aqui significavam as pessoas mais vulneráveis na época em que foi escrito, ou seja, hoje qualquer pessoa em vulnerabilidade se enquadra aqui, ou seja, cuidar das pessoas vulneráveis e não se deixar contaminar pelo mundo, ou seja, pela maldade do mundo, pela inveja do mundo, pelo egoísmo do mundo, por essas questões, essas obras da carne, aquilo que é pautado somente no nosso ego, naquilo que a gente quer para nós mesmos, que a gente não enxerga o outro. Então aquela religião que Deus aceita como verdadeira, é a gente cuidar de quem precisa ser cuidado e não deixar que as obras da carne nos dominem. Ou seja, não adianta a gente falar, eu sou crente, eu sou cristão, eu frequento a igreja tal, olha, falei esse versículo, grito para outra pessoa, não sei, um monte de coisa, sendo que na hora do nosso agir, as pessoas não encontram em nós essa verdadeira religião, essa verdadeira fé que é por Deus aceitada como verdadeira, pura e imaculada. Portanto, nós precisamos prestar atenção. Nós somos ouvintes ou nós somos praticantes? Nós só estamos na igreja aquecendo o banco ou nós estamos aprendendo para executar, para agir na nossa vida? Porque, novamente, Tiago está aqui alertando. Não adianta nada você ficar horas e horas e horas e horas ouvindo, lendo, refletindo, se na hora de agir a sua prática não reflete aquilo que você diz acreditar. Então que nós possamos caminhar agindo conforme o Evangelho nos ensina, cuidando dos outros, amando os outros, cuidando de quem precisa ser cuidado e evitando que sejamos contaminados pelas obras da carne que a todo tempo desejam que nós subamos em cima de pedestais e acreditemos que nós somos o centro do universo. Quando o Evangelho é totalmente o oposto. Nós somos chamados a servir. A exemplo do próprio Jesus que disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Portanto, se o próprio Mestre ensinou a servir, nós, seus discípulos, faríamos diferente? Portanto, que nós possamos guardar essas palavras no nosso coração e, mais do que isso, colocar dia após dia essas palavras em prática. Amém? Que Deus abençoe a sua vida grandemente em nome de Jesus.